essa questão 130, ela vai trazer para a gente o funcionamento do ciclo de Otto, que na verdade é o modelo termodinâmico ideal, que vai descrever como que é o funcionamento dos motores de combustão interna de ignição por faísca, ou seja, como é que a maioria dos motores que funcionam a gasolina ou a álcool, como é que eles vão transformar a energia química do combustível em movimento mecânico útil. E geralmente esse tipo de questão, ele vem com uma representação de um diagrama da pressão em função do volume, que é o que tem aqui, ó. O eixo Y, ele mostra a pressão e o eixo X, ele mostra o comportamento do volume, né? E ele traz algumas etapas, 6 etapas ao todo, e ele quer saber em qual dessas etapas ocorre a transformação de energia térmica em energia útil. Então, vamos analisar cada uma dessas etapas para que a gente consiga chegar no nosso gabarito. Bom, a primeira etapa, que ele chama ali de admissão isobárica, nós temos o nosso cilindro, onde você vai ter a válvula de admissão aberta e, com a abertura dessa válvula, você vai ter a introdução dentro do cilindro de uma mistura de ar e combustível. O que vai acontecer? Esse combustível entrando, ele vai fazer com que o nosso pistão ele desça. Então, o pistão ele vai descer. E quando o pistão desce, o que acontece? Você vai ter um aumento no volume. Então, aqui você tinha um volume V0, aqui você vai ter um volume maior, né? Até pelo desenho. E é exatamente o que está descrevendo aqui no nosso gráficozinho. De 0 para 1, nós estamos observando que o volume ele está aumentando. Mas a pressão, ela não muda. Você veja que a pressão que eu tenho aqui, ó, é a mesma que se mantém durante toda a etapa de 0 a 1. Então, nós temos aqui uma admissão isobárica, onde você tem um aumento de volume sem mudanças na pressão. Bom, o que vai acontecer agora? Você vai ter a etapa 2. E na etapa 2, o que vai acontecer? Esse pistão que desceu, agora ele vai pegar esse combustível e vai comprimir esse combustível, ou seja, esse pistão que está aqui embaixo, ele vai subir. Então o pistão sobe e comprime de forma rápida essa mistura de ar-combustível. E qual é a consequência disso? Você tem um aumento brusco, tanto da temperatura quanto da pressão, tá? Então vamos olhar aqui o nosso gráfico, ó. De 1 para 2, nós estamos percebendo que quando o pistão sobe, o volume ele está diminuindo e a pressão está aumentando. Então você está comprimindo o nosso combustível, tá? Então você vai ter aqui uma compressão adiabática, ou seja, você tem uma diminuição do volume, você tem um aumento da pressão, mas sem ganhos e sem perdas de calor, tá? Essa etapa é como se fosse um aumento na eficiência do motor. Bom, aqui nós também não temos nenhum tipo de transformação de energia térmica em energia útil, tá? Simplesmente movimentação do pistão para cima e para baixo. Bom, e na etapa 3, o que vai acontecer na etapa 3? Na etapa 3, a gente tem agora o pistão comprimindo esse combustível, que está ocupando agora um espaço bem menor, alta pressão, alta temperatura. E aí você tem a vela soltando uma centelha elétrica dentro desse combustível. O que vai acontecer? Uma combustão extremamente rápida, que vai elevar drasticamente tanto a temperatura quanto a pressão, mas mantendo o volume constante. Ou seja, a vela ela vai fazer com que esse combustível aqui
ele entre em combustão, mas o pistão está segurando, ou seja, o volume não muda. É o que a gente tem aqui, ó. Na terceira etapa, você tem o quê? Um aumento brusco da pressão. E o volume? O volume não muda, ó. Você tem aqui um aumento de pressão rápido, um aumento brusco também na temperatura, mas o volume não se altera. É o que ele fala aqui, ó. Você tem a introdução de energia na forma de calor da combustão. Então, o que está acontecendo aqui, ó, é a introdução de calor. Alex, é essa a opção? Veja, eu estou introduzindo, ainda não transformei em energia útil. Quando é que você vai transformar em energia útil? É a próxima etapa. Na próxima etapa, o que vai acontecer? Os gases resultantes da combustão, esses gases que estão em alta pressão, eles vão forçar o pistão para baixo, fazendo girar o virabrequim. E é aqui que a energia térmica ela é transformada em trabalho mecânico útil, ou seja, o resultado dessa queima, dessa combustão, vai gerar gases que vão empurrar o pistão para baixo. E o pistão descendo, ele vai fazer girar o virabrequim, fazendo com que a roda do carro entre em movimento. Então, é nessa etapa que você tem a transformação da energia térmica em energia útil. Então, veja que quando os gases empurram o pistão para baixo, o que vai acontecer? Você tem uma diminuição da pressão e, consequentemente, um aumento do volume. Ó, de 3 para 4, a pressão cai e o seu volume aumenta. Então já podemos até marcar a nossa resposta, né? O local que está acontecendo a transformação da energia térmica em energia útil é exatamente na etapa 4. Bom, na etapa seguinte, né, você tem a liberação da energia na forma de calor, onde a válvula de escape agora ela abre, né? E quando ela abre, imediatamente de 4 para 1 você percebe que a pressão dentro do cilindro ela cai, mas o volume não muda, né? Então é simplesmente uma queda brusca de pressão, ou seja, você está começando agora a remoção do calor e o ciclo termina com o pistão subindo e empurrando o resto de gases queimados para fora do cilindro, né? Veja que a válvula de escape ela continua aberta, esse cilindro, quando ele sobe, ele vai empurrar esse resto de gases oriundos da combustão para fora do cilindro. Então veja, onde é que está a mágica da energia? A energia útil do carro ela é gerada exatamente na etapa 4, ou seja, na expansão adiabática, onde os gases sobre alta pressão, resultantes da combustão, eles vão empurrar o pistão, realizando o trabalho e convertendo a energia térmica em movimento. Resumindo, o ciclo de Otto ele é um modelo que vai permitir ao motor respirar através da admissão, apertar por meios da compressão, queimar durante a ignição e empurrar pela expansão. Isso tudo para quê? Com o objetivo de gerar uma potência útil, de fazer o carro se movimentar. Gabarito, letra C.